Ora viva, dentro de momentos começa mais um episódio do Sobre Carris. Antes só uma nota prévia. Este episódio foi gravado na última quinta-feira, dia 12 de março, quando ainda não sabíamos que a CP ia começar um serviço rodoviário de substituição na linha da Beira Baixa. Fê-lo a partir desta segunda-feira, dia 16 de março. Vamos então ao episódio. E estamos de volta para o Sobre Carris, com a análise da atualidade ferroviária em Portugal. Viva Carlos Cipriano. Ora viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Eu sou o Ruben Martins. Hoje temos um episódio recheado de muita atualidade. O plano estratégico da CP, a IP e a CP com dificuldades em recuperar depois das tempestades. Novidades também no que toca à alta velocidade na Península Ibérica. Vamos dar ali um saltinho ao Elva sobre a Cimeira Ibérica, onde os governos de Portugal e Espanha estiveram reunidos, e ainda a taxa de uso para os comboios de mercadorias. Mas já lá vamos. Para já, começamos com o plano estratégico da CP, Carlos Cipriano, que traz novidades boas ou nem por isso? Bom, depende da perspectiva de como for lido para já. Para mim, a própria existência de um plano estratégico da CP foi uma surpresa. E até pensei, não admira que a CP esteja tão mal gerida, porque de facto eles estão demasiado tempo a pensar no futuro e não têm tempo para se preocupar com o presente e não conseguem corrigir aquilo que vai de mal da CP, não é? Porque uma empresa que está a preparar um plano estratégico para 2026, 2032, mas não consegue assegurar a sua oferta regular porque tem comboios permanentemente atrasados, tem supressões diárias e agora que ficou mostrada à sociedade a sua incapacidade para, após as contingências provocadas pelo mau tempo, não consegue sequer fazer transbordos rodoviários e aproveitar a linha onde ela existe para pôr comboios a circular, acho de facto extraordinário que se preocupe em fazer um plano estratégico até 2032. E o que é que tem esse plano estratégico para 2032, para além da clara e muito óbvia linguagem de consultor, com todo o respeito pelos consultores, que está subjacente naquele documento? Bom, parece-me um documento bastante desligado da realidade, se bem que tem lá de facto um recado importante, que para mim é a coisa mais relevante daquele plano, que é um recado que tem a ver com as intenções da concessão ou da subconcessão de serviços da CP e da própria segmentação da CP. Isto é, o próprio plano manifesta alguma apreensão sobre o facto de, se o governo pretende concessionar os suburbanos da CP e ao mesmo tempo a CP se prepara para a alta velocidade e quer ser o grande operador ferroviário do país alavancado na alta velocidade, obviamente que ao ser amputada de uma parte do seu serviço, perde aquele efeito importante de rede potencial que é ser uma grande empresa que pode conjugar, que pode articular a alta velocidade com a ferrovia convencional de longo curso, o regional e os suburbanos. E a partir do momento em que ela é segmentada e fatiada, obviamente que isso é difícil de conseguir. E o plano estratégico, de facto, tem lá isso subjacente. Depois, a CP quer, parece que, como já disse uma vez, acho que a alta velocidade é o alfa e o ômega da CP e do caminho de ferro em Portugal, é a única coisa que se fala, não é? Mas, quer dizer, este país que está desde 2020 para modernizar metade da linha do Oeste e que agora se sobra perante uns deslizamentos e alinhamentos na linha e não consegue arranjar. Este país que está desde 2021 para eletrificar, nem é modernizar, é eletrificar a linha do Algarve. E agora tivemos mais um adiamento e nem sequer temos ainda comboios elétricos. O que eu acho piada é que querem que acreditemos que vamos ter alta velocidade em 2030. Este país que está há não sei quantos anos para fazer uma linha de 90 km de via única entre Évora e Elvas, não é? E como é que vamos ter uma TTT e mais um aeroporto e por aí fora? Bom, enfim, eu acho que este documento do plano estratégico é uma desilusão e faltam orientações estratégicas a sério, como por exemplo, como é que será então o modelo empresarial, o modelo de negócio e a oferta para a alta velocidade. Nisso o plano é omisso. E depois o plano também é omisso noutras questões, que é, por exemplo, como é que são os novos modelos da oferta para as linhas modernizadas. Isto é, em 2032 a CP vai ter os mesmos percursos que tem hoje?
aliás, bastante deles bastante errados, porque de facto a oferta da CP é um somatório de percursos e não é uma oferta em rede. Ou seja, há uma variante na mealhada. Há a possibilidade de fazer comboios pela linha Beira Baixa e Beira Alta. A CP não aproveitou para o fazer. A CP não tem comboios da Beira Baixa para o norte, aproveitando a nova, entre aspas, linha da Beira Alta. Vai ter uma linha Évora-Elvas. É omissa em relação a isso. Ou seja, este plano estratégico nada diz em relação ao futuro sobre a ferrovia convencional de longo curso. E depois, a CP parece que neste documento fica à espera que a tutela lhe defina a estratégia. Ao contrário da IP, a IP faz o que quer e o que lhe apetece, não fica à espera da tutela para nada, porque a IP é que manda, não é? Mas no caso da CP, parece que fica à espera que a tutela diga qual é que vai ser a estratégia. Enfim, por um lado não está errado, porque quem manda é o acionista, mas pelo menos deveria refletir nesse documento o tipo de estratégia que a empresa pretende. Quanto ao material circulante, o documento é omisso sobre o que é que vai acontecer às carruagens de Storefam, às Schindler, aos comboios turísticos. Quer dizer, tudo aquilo é para mandar para a sucata, é para ser utilizado em moldes. E depois tem uma coisa extraordinária. Em 2032, a CP imagina-se na linha do leste com a mesma oferta de 2026. Com uma pequena diferença, em vez de serem as Alans, serão as UDDs 450, que é o que está previsto no plano estratégico. Fantástico, é uma grande melhoria. Eu já estou a ver agentes de Porto Alegre a saudarem entusiasticamente esta grande visão estratégica da CP para o Alto Alentejo, que é em 2032 vamos ter uma UDD a ir e vir com 2 viagens diárias. Depois, para mim, a grande falha deste plano estratégico, onde ele é totalmente omisso, é tentem procurar a palavra internacional no plano estratégico da CP. Não aparece lá uma vez en passant. Ou seja, a CP revê-se daqui por 6 anos a não ter sequer um comboio para Salamanca. Pelos vistos, a CP imagina que daqui por 6 anos vai manter o Porto de Vigo, quando já deveria ter um Porto de Corunha, não é? Mas vai ter um Porto de Vigo igual ao serviço atual, sem sequer falar no material circulante. Pelos vistos, vamos ter também os comboios a diesel daqui por 6 anos para Vigo. Ou então fica à espera que sejam os espanhóis a assegurar o serviço Vigo-Porto, ou a Corunha-Porto. E depois, também é totalmente omissa quanto à possibilidade de uma ligação Lisboa-Madrid. Enfim, e já nem me admirava que a CP neste momento estivesse a pensar que quando abrir a linha Évora-Elvas se limita a prolongar os intercidades de Évora até Elvas sem sequer ir a Badajoz. Enfim, acho que é um plano muito confrangedor e acho que foi uma perda de tempo estarem tão preocupados a programar este mau futuro em vez de a CP estar a gerir o presente. Onde, aliás, neste presente não há informação e não dizem nada sobre aquilo que estão a fazer, naquilo que é muito óbvio, aliás, com o que acontece agora com as linhas que estão fechadas e onde as pessoas não sabem porque é que não têm serviço rodoviário de substituição, nem quando é que vão ter. Carlos, então mas tu querias que a CP andasse a andar a atravessar a concorrência? Não pode ser, então tem que ficar tudo escondido e publicarem um plano estratégico já vais com sorte. Estavas à espera que a CP revelasse, olhem, na linha do Voga, sabe-se lá como vai ser a linha do Voga em 2032, vamos pôr 10 serviços diários em cada sentido, com este material circulante, com esta oferta de lugares e assim. Eu não estava à espera disso. Estavas à espera que na linha do Algarve dissessem, olha, vamos fazer um comboio expresso de Lagos a Vila Real de Santo António. Vai ser o Sota Barlavento comboio. Não, eu não estava à espera disso. Então vão dar trunfos potencialmente à Barraqueiro, à Transdev e a outros operadores. Nem pensar. Isso é para ficar tudo bem escondido. E não fosses tu pedir mais informações que não iam sequer dar. Nem pensar. Tu estás a ironizar, não estás? Porque obviamente que para já não está previsto que qualquer dos interessados às concessões vão fazer essas linhas, que aparentemente é só para os suburbanos. E de resto é a tal história, eu até costumo ironizar. Parece que há umas filas de espera em frente à AMT, a Autoridade da Mobilidade dos Transportes, de potenciais operadores a quererem inscrever-se para operar nas linhas férreas portuguesas.
É óbvio que não. É óbvio que todos esses exemplos que tu deste vai ser a CP a continuar a fazê-los, porque são serviços que não interessam para os privados. E, portanto, não há aqui qualquer justificação para que a CP não seja transparente naquilo que é a sua estratégia para essas linhas no futuro. Pelo contrário, a CP deveria ser o mais transparente possível, comunicar, explicar às pessoas o que é que pretende fazer, inclusivamente falar com as autarquias, para que depois as decisões tomadas fossem assumidas também pela própria sociedade. Carlos, E isso pode não está a interessar acontecer. com indenizações compensatórias fortes, não é? Portanto, é aquela visão do os comboios são públicos e a CP vai comprar mais comboios, não sabemos bem se será a CP a usá-los ou se serão os privados, será também uma hipótese em aberto, não é? É uma boa E, questão. portanto, os comboios são públicos, mas depois poderemos ter lucros privados nesse aspecto, como indenização compensatória para operar estes serviços regionais também, por exemplo. Mas tudo isso está para se saber porque as coisas estão a ser decididas em grande secretismo. Eu também compreendo que deve haver um momento para os decisores decidirem, mas obviamente depois não é aparecerem cá fora com um pacote já feito sem sequer falarem com os interessados, que não são neste caso desde as autarquias, as associações de passageiros, público especializado. Não, tudo isto está a ser feito com grande secretismo e, enfim, temos este plano estratégico que nem sequer ainda foi divulgado, é um facto, e que é muito fraquinho e que diz muito pouco sobre aquilo que pode ser o futuro do caminho de ferro em Portugal. Sim, mas a questão é, a CP, com sorte, para abater investimentos, só terá o contrato de serviço público até 2034. É já daqui a 8 anos. Parece que é daqui a muito tempo, mas não é. E depois disso, o governo vai ter que começar a abrir concursos públicos para contratos de serviço público para operar, por exemplo, linhas regionais. É o que está previsto nos pacotes da União Europeia. E nessa altura, a CP vai concorrer com todos os outros e ganha quem apresentar a oferta mais competitiva, como se costuma dizer. E tanto a CP pode operar como não operar. É o que acontece neste momento em França. A SNCF ganhou quase todas as concessões aos serviços regionais, menos, por exemplo, na ligação entre Marselha e Nice. É isto que pode acontecer daqui a uns anos em Portugal. E quanto aos serviços suburbanos, se não avançarem subconcessões, podemos ter os serviços suburbanos a ser operados pelas áreas metropolitanas. Há muitas coisas que vão acontecer nos próximos anos e eu até que compreendo, em parte, que a CP abra muito pouco o jogo, porque pode estar a escrever o que quiser, que pode muito provavelmente não se concretizar. Há pouco ficou prometido olharmos para o Algarve, a obra de eletrificação está concluída, mas no dia em que estamos a gravar ainda não há comboios elétricos. A CP já tinha os horários prontos e preparados para entrarem em vigor no início deste mês de março, mas o que é que aconteceu, Carlos Cipriano, para ainda não termos comboios elétricos no Algarve? A linha, do ponto de vista físico, está a concluir todo o trabalho, os comboios poderiam começar a andar, mas obviamente é necessário primeiro proceder à homologação e certificação da linha e, neste aspecto, a IP atrasou-se em todo o processo e só no dia 21 de janeiro é que deu entrada no IMT com toda a documentação necessária para que a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária pudesse processar essa informação e depois proceder à homologação e certificação da linha. E, portanto, com este atraso, que estava previsto inicialmente que os comboios começassem a circular no início de março, acabou por atrasar, não se sabe por quanto tempo, porque a IP, como é habitual, não respondeu ao público sobre quais os motivos de mais este atraso na linha do Algarve e também nas outras. E, portanto, agora vamos aguardar que ou a IP, ou a CP, ou o IMT nos digam quando é que este processo está pronto e quando é que vamos ter comboios elétricos no Algarve. Mas tu tens novidades sobre a oferta de serviços que a CP tem programada para o Algarve. Da parte da CP estava tudo já preparadíssimo. A CP tinha uma oferta que iria finalmente, e aplaude-se isso, acabar com as rupturas de carga em Faro e ter finalmente comboios diretos de Lagos para Vila Real de Santo António, com praticamente zero transbordos em Faro, aumentar também o número de comboios no Algarve, mas atenção,
tudo a parar em todas as estações e piadeiros. Não se conte para já nesta fase com comboios de marcha rápida, nem interregionais, nem intercidades. Também não há qualquer prolongamento de serviços vindo de Lisboa de Faro para Vila Real de Santo António. Por um lado, porque os intercidades não podem passar nas pontes em Tavira e outra mais à frente, porque o planeamento da IP é de tal forma que acabou a eletrificação da linha, mas não reforçou as pontes para que as locomotivas lá possam passar. Eventualmente, se houver vontade da CP, poderão sim, o Alfa Pendular poderá ser prolongado de Faro a Vila Real de Santo António. Mas para já a nova oferta para o Algarve, que já representa um bom upgrade em relação ao que existia antes, era reforço do número de comboios e fazerem finalmente o ponta a ponta de Lagos a Vila Real de Santo António. Carlos, e não havia aí uma limitação para os lados mais próximos de Vila Real de Santo António quanto ao número de comboios em circulação ao mesmo tempo por causa de uma das subestações? Não sei ao certo, mas creio que a subestação de Olhão está praticamente concluída e, portanto, nesse caso, pode haver vários comboios em circulação ao mesmo tempo de Faro para Vila Real. A IP e a CP continuam com dificuldades em recuperar todas as linhas e todos os serviços depois das tempestades. Neste momento, temos ainda cortes na linha da Beira Baixa e na linha do Oeste, sendo que a CP vai começar a ter um serviço rodoviário de substituição entre Melessas e Caldas da Rainha. No que toca à linha da Beira Baixa, há mais incógnitas, porque ainda não há serviço rodoviário de substituição e os passageiros a norte da zona de Castelo Branco queixam-se de estarem sem serviços de longo curso, ou seja, a CP nem se deu ao trabalho de prolongar, por exemplo, o Intercidades que começa na Guarda e vai até Lisboa, poder começá-lo, por exemplo, na Covilhã ou até mesmo em Castelo Branco, servindo aquele eixo. Para além disso, são serviços de intercidades que naquela região fazem também serviço regional e, portanto, são menos horários que as populações têm. Diogo, continua muita coisa a falhar na ferrovia portuguesa no curto prazo, literalmente. Sim, no curto prazo e no médio também, porque na Beira Baixa continuamos sem saber concretamente qual é o plano em curso para recuperar os danos causados nas últimas semanas. No Oeste, a única coisa que se sabe é que de Caldas da Rainha até Miracintra-Melessas não se sabe concretamente quais são as intervenções que vão ter de ser feitas. Continuamos à espera. A tempestade Christine já foi há mês e meio. Há mês e meio, 45 dias. Já se fizeram obras em muitos outros sítios, mas na ferrovia, nas linhas do comboio, está complicado. Depois, tardam em aparecer os autocarros de substituição. Arranjou-se para a linha do Norte, tardiamente, mas há linhas que continuam sem nada. Os passageiros, entretanto, vão procurando as alternativas possíveis e depois, quando o comboio voltar, será que regressam ao comboio ou vão ficar com as alternativas que, entretanto, usaram? É assim que se quer descarbonizar, ainda para mais numa altura em que os preços dos combustíveis têm estado a disparar, o que naturalmente vai ter consequências no bolso de muita gente, quer de quem usa o automóvel privado, quer até de quem usa depois os autocarros do tipo expresso, porque estes naturalmente vão ter de ficar mais caros. Os combustíveis estão ao preço que estão, a não ser que haja ajudas massivas do Estado, também aumentarão os preços dos bilhetes. O comboio, que poderia ser uma alternativa, nem que fosse com o autocarro de substituição, não aparece, não surge. Queremos descarbonizar, assim não vamos a lado nenhum. Carlos Cipriano, a CP continua a ter muitas dificuldades de responder rapidamente a estes imprevistos e a IP também, porque ainda não consegue dar uma data certa para se comprometer com as populações da Beira Baixa e também do Oeste sobre quando é que afinal o comboio vai poder voltar a passar por estas linhas. Eu não sei se são dificuldades reais ou se é simplesmente falta de vontade. Para não dizer até que ponto é que aplaudem o facto de terem linhas fechadas pelo mau tempo para não terem que se aborrecer com isto. Porque vamos lá ver, passaram-se 45 dias da tempestade de Christine. E nestes 45 dias a CP não arranjou serviço rodoviário alternativo
para a linha do Oeste e para a linha da Beira Baixa. Também esteve sem serviço. Sim, mas no Douro era mais difícil fazer transbordo rodoviário devido às características da orografia do terreno, se bem que eu penso que entre a Régua, o Pinhão e o Tua era perfeitamente possível fazer transbordo rodoviário. Agora, o que é que se passa aqui? A CP tem um contrato de serviço público que diz que, em circunstâncias deste tipo, a CP deve utilizar o autocarro como transporte rodoviário alternativo. Está escrito no contrato de serviço público. Também é verdade que o contrato de serviço público permite numa cláusula que a CP invoque motivo de força maior para não o fazer. É claro que a CP foi pela via mais fácil, o que é extraordinário, e então escreveu ao IMT a pedir para ser desobrigada dessa missão de assegurar transporte rodoviário alternativo nas linhas que estão encerradas devido ao mau tempo. O IMT ainda não respondeu e a CP alegremente continua a não ligar absolutamente nada aos seus clientes da totalidade da linha do Oeste e também, neste caso, da linha da Beira Baixa. E depois também é extraordinário que a CP parece que aproveita para fazer os mínimos nestas ocasiões, porque no caso da Beira Baixa, a linha está encerrada entre Abrantes e Ródão, mas a empresa limita-se a fazer serviço regional de Castelo Branco para a Guarda e, portanto, o troço entre Ródão e Castelo Branco está aberto à circulação por parte da IP e a CP não faz lá serviço regional porque não quer. Ou seja, a CP até poderia perfeitamente manter o seu serviço de longo curso na linha da Beira Baixa, com comboios intercidades até Abrantes, transbordo rodoviário até Ródão e depois de Ródão para Covilhã. Ou, no mínimo, fazia, por exemplo, retomava o que já existiu, como tu há pouco disseste, Ruben, que era fazer o Intercidades da Guarda, prolongá-lo até à Covilhã. Como já aconteceu, deixou de acontecer após a modernização da Beira Alta, e eu perguntei à CP porque é que não o faz, e vocês já adivinharam a resposta foi que a CP não respondeu. Também perguntei à CP porque é que, uma vez que neste momento tem uma parte da sua frota disponível por não usar a Beira Baixa, porque é que não faz comboios, por exemplo, de Castelo Branco para o Porto, aproveitando a nova variante da Mielhada. E como vocês devem adivinhar, a CP não respondeu a esta pergunta. Também perguntei à CP porque é que não faz serviço rodoviário de substituição nestas linhas e a CP não respondeu. E também perguntei à AMT, que é neste caso o regulador, se acham que a CP está a cumprir o seu contrato de serviço público e está a prestar um bom serviço aos seus clientes ao voltar-lhes as costas e não assegurar o transbordo rodoviário, e a AMT, como também é habitual, não respondeu. E neste caso, no caso da AMT, acho que é particularmente grave porque diz no site da AMT a sua missão é regular e fiscalizar o setor da mobilidade e dos transportes. E eu acho inacreditável que a AMT fique calada perante esta situação e não se pronuncie. Reparem, eu até posso aceitar que haja razões para que a CP não faça isso, mas nesse caso a CP e a AMT devem explicar porquê. Mas o que acontece é que perante todas as perguntas que o público faz à a AMT não responde. E convinha aqui relembrar que, por exemplo, o salário da presidente da AMT é de cerca de 12 mil euros brutos por mês, ligeiramente superior ao do Presidente da República. E, portanto, uma instituição deste tipo, e eu até estou de acordo, não sou populista, estou de acordo que os reguladores ganhem bem, até pelas funções que têm. Mas temos aqui uma bizarria de criarmos entidades que parece que não dependem de ninguém. Não dependem do governo, não dependem mais de ninguém, porque efetivamente têm que ser independentes, e depois criaram-se aqui estas entidades que têm uma postura arrogante, que não respondem, não dão satisfações a ninguém e não fazem nada. E dão-se ao luxo de fazerem aquilo que fizeram no relatório do Elevador da Glória, que é, no momento do acidente, lançam logo uma nota muito rápida a dizer vamos já fazer um relatório, vamos ser céleres, e depois, gri, o tema passa da agenda mediática, ninguém o chateia e ninguém sabe muito bem o que é que eles fizeram na prática. Na realidade, não fizeram nada, assumiram que acabaram por não fazer nada. Há esta AMT que obviamente continua a produzir coisas e é um órgão consultivo, mas na prática, o que é que isto diz aos passageiros? O que é que isto diz às empresas de transportes? O que é que isto diz ao setor? Aparentemente pouco, porque a produção que eles fazem estudos muito, muito bonitos. Fizeram um estudo muito bonito sobre a linha da Beira Baixa também. Em que é que isso se aplica hoje em dia? Naquilo que tinha a ver com a sua função de regulação e de fiscalização, a AMT claramente falha, não é?
Quer dizer, faz uns relatórios muito bonitos, como tu dizes, e mais, também faz umas conferências de vez em quando. Agora houve uma conferência a propósito do Dia Internacional da Mulher sobre o papel da mulher nos transportes ferroviários, e eu não tenho nada contra isso, porque eu também acho que o setor ferroviário é um setor ainda muito masculino e faz falta mais igualdade de género. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Só que eu acho que a AMT não serve só para andar a passear vaidades, para que as pessoas apareçam. A AMT também tem que se preocupar com os passageiros. E neste caso concreto, não está a fazer nada porque simplesmente, de uma forma arrogante, mantém uma postura ausente, não responde e ninguém sabe o que é que a AMT acha do facto do principal operador ferroviário português de passageiros estar há 45 dias de costas voltadas para os seus clientes sem fazer serviço de substituição. Já agora também é muito curioso que a AMT consegue ser ainda mais lenta do que a já lenta justiça portuguesa, porque agora houve uma deliberação de um tribunal acerca de uma polémica do acesso da Flixbus ao terminal de Sete Rios, que opõe a Flixbus à rede Expressos. Saiu uma deliberação, já uma sentença do tribunal, e a AMT, que tem este dossiê também já há vários meses, ainda não se pronunciou. Mas, enfim, voltemos então à questão das linhas férreas que estão fechadas devido às tempestades. Por parte da IP, a IP aqui mostrou que é uma espécie de um grande paquiderme que tarda muito em reagir. Depois daquela semana em que se danificaram as linhas férreas, a IP parece que ficou paralisada. Demorou muito tempo a reagir. Não houve uma vontade, não houve um ímpeto para rapidamente acudir e ir cozer as linhas onde fosse possível, nem que fosse com afrouxamentos a 10 km/h e pôr o máximo de linhas operacionais, ainda que com limitações, para que os comboios pudessem circular. Não, a empresa demorou imenso tempo a reagir. E começou logo a justificar-se, a dizer que primeiro é preciso fazer diagnósticos, que é preciso fazer relatórios, que é preciso cuidar da segurança, e eu estou de acordo que se cuide da segurança, mas não estou de acordo que se demore tanto tempo e que um mês e meio depois ainda nem tenham começado as obras em grande parte das linhas que estão danificadas. Isso não é aceitável. Numa das peças que eu escrevi sobre este assunto, ouvi vários engenheiros ferroviários já reformados, que puderam falar perfeitamente à vontade, e que diziam que, antigamente, quando estas coisas aconteciam, a CP, quando era a CP ainda, que tinha também infraestrutura, e até a própria Refer, tinham recursos próprios que, quando havia este tipo de problemas, iam imediatamente para o terreno, porque a preocupação era repor as condições de circulação. Imagina o que é que seria a A1 se a Brisa ainda estivesse a fazer um relatório sobre, então, e agora o que é que a gente faz com esta ponte que colapsou por causa da ruptura do dique? Temos esse exemplo, não é? Que a Brisa, em 48 horas, colocou um comboio de caminhões para começar imediatamente as obras, teve recursos para o fazer, teve agilidade para o fazer. O próprio Ministro das Infraestruturas resolveu colar-se a essa iniciativa de uma empresa que ele não tutela diretamente. Até fez um vídeo no carro a caminho de Coimbra. No caso da IP, ele não tem motivos para fazer vídeo nenhum, porque a IP tem estado praticamente paralisada durante este tempo todo. E só agora é que começa lentamente a reagir. E, de facto, isto é um desconsolo olhar para o caminho de ferro atual, sobretudo para alguém como eu, que já tem alguma idade e que recorda-se como é que isto funcionava antigamente. E, de facto, antigamente havia esta vontade de, a partir do momento em que uma linha estivesse danificada, havia uma preocupação muito grande em rapidamente ir aos pontos que estavam estragados e corrigi-los. E, como digo, nem que fosse com afrouxamentos e grandes limitações de velocidade, mas o importante era pôr os comboios a circular. E agora parece que o importante é fazer relatórios e temos há um mês e meio ainda quase 300 km de linhas que estão fechados sem que se vislumbre quando é que elas voltam a estar operacionais. Carlos, aqui o problema também é que a IP tem muito poucos recursos próprios neste momento. Ou seja, tu queres fazer uma obra ligeiramente mais complexa, vamos subcontratar. Contrato. E não tem recursos próprios. Também não se podem fazer milagres assim. Porque, assim como há imensos problemas nas linhas de comboios, também há imensos buracos nas estradas ainda. Fechado este capítulo, avançamos em alta velocidade, Diogo, mas em alta velocidade sobre carris e a muito baixa velocidade na nossa capacidade de executar este projeto que temos também em comum com Espanha. Que novidades é que trazes, Diogo? Então, tem-se falado muito da ligação Porto-Vigo, discursos políticos, tricas, presidentes de câmaras metidos ao barulho, presidentes de autonomias, no caso da Galiza, contra a Câmara de Vigo. Também porque
forças políticas diferentes, como já se deu a entender. A última polémica tem a ver com a data da abertura da linha de alta velocidade. Ora, há poucas semanas, o presidente da Junta da Galiza, da região, Alfonso Rueda, esteve na Câmara do Porto e disse que o Porto Vigo estaria pronto aí por volta de 2032, mais tarde ou mais cedo. Pronto, a questão aqui é que já se falaram em várias datas. Já se falou em 2030, 2032, 2034... E agora a última é, nós temos o presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, a exigir o cumprimento do calendário já estabelecido. Temos o líder da região da Galiza também a acusar o governo espanhol, que é do PSOE sobretudo, a proteger-se em supostos atrasos de Portugal para não fazer nada. E depois, na presidência da Galiza, no Parlamento Regional, temos um representante, um conselheiro, a dizer que se calhar já nem antes de 2038. E horas depois disto ter acontecido, o presidente da Câmara de Vigo, que é do PSOE, disse já qualquer coisa do género. Já sabíamos que quando Rueda se encontrou com ministros e presidentes de Câmara portugueses, dizendo que o projeto estaria concluído em 2030, seria uma mentira, algo bárbaro, a fingir o impossível. E depois até se atirou ao governo português, a dizer que o governo português simplesmente não tem feito nada. Ora, e realmente Portugal não tem feito grande coisa, porque a análise geotécnica e este percurso, do lado português até Valença, só foi adjudicada no final de 2025 e o estudo ambiental foi em abril de 2024, com um prazo de quase 2 anos. E como sabem, neste momento, entre os primeiros estudos e a conclusão das obras, temos que contar com pelo menos 7 anos. Portanto, deste lado, acho que estamos conversados. Agora mais a sul, em relação ao Faro Elva e depois à ligação para Sevilha. Ora, o ministro espanhol dos transportes, Óscar Puente, já disse várias vezes: nunca antes de 2050 haverá um Faro Elva-Sevilha. Ora, os representantes das câmaras de Sevilha e do Elva foram a Bruxelas, reuniram-se com o Comissário Europeu dos Transportes e conseguiram que o Comissário Europeu se atravessasse e dissesse: olhem, eu vou falar com o Ministro de Espanha para lhe dizer que isto tem de ficar pronto muito antes de 2050. Até porque esta ligação pode ter direito a financiamento europeu. Claro. E faz parte das redes transeuropeias. Ora, neste campo, já se sabe que o governo espanhol está comprometido em ligar o Elva a Sevilha, construindo uma nova linha a 350 km por hora na bitola europeia, aliás, num projeto de mais de 1.600 milhões de euros, e que permite ligar as duas cidades em 25 minutos, quase 2/3 a menos do que se passa atualmente. Quanto ao lado português, Ruben chama aos grilos. Não há grande evolução, há apenas um famoso comunicado, uma declaração do governo em relação a esta matéria, mandatando a IP para fazer os primeiros estudos. Há a declaração mais recente da Cimeira Ibérica, mas mais nada. Não se vê grande coisa. A grande alta velocidade, o projeto que vai transformar Portugal e as ligações à Espanha, está a tardar em sair sequer da estação. Está a tardar. Aliás, a prova disso é que nesta Cimeira Ibérica, no encontro entre os governos de Portugal e Espanha, o Ministro das Infraestruturas, aliás, os Ministros das Infraestruturas de Portugal e Espanha, não apareceram, não estavam entre os ministros convocados para essa cimeira, porque não havia nenhum acordo para mostrar, e para além disso, os acordos que estavam assinados de anteriores cimeiras também não tinham sido cumpridos. E como tu muito bem evidenciaste, numa extensa pergunta que fizeste aos chefes dos dois governos, e que já agora penso que era oportuno passar aqui esse áudio, não? Vamos a isso. Seguimos com Rubén Martins, de Público. Boas tardes, Presidente Sánchez. Boas tardes, Sr. Primeiro-Ministro. Deixe-me recordar aqui um bocadinho das histórias das Cimeiras Ibéricas, porque na última ficou acordada a construção de pontes entre Sanlúcar da Guadiana e Alcotim, na Luzia,
Montalvão e o Cedilho, na Extremadura. Nenhuma das pontes começou a ser feita ainda e vão perder os fundos do Next Generation EU. Sobre a alta velocidade, há promessas desde a Cimeira da Figueira da Foz de 2003 e ainda nada. Por agora já se sabe que a ligação Porto-Vigo vai atrasar pelo menos mais de 2 anos em relação ao que estava previsto para 2034. Em Huelva, estamos em Huelva, o Algarve e a Andaluzia pedem há anos que se estude a ligação Huelva-Faro. Não há nenhum estudo concreto sobre esta ligação. Há uma linha nos acordos da Cimeira a dizer que... Le veo muito negativo. Respecto... Não, são muitas coisas, Presidente. Vai estudar, não se sabe quando nem como. Na ferrovia convencional, Espanha está 5 anos atrasada para eletrificar Salamanca, Fuentes de Onhora ou Vilar Formoso, com a nossa linha da Beira Alta. Neste mês de março, assinalam-se 6 anos sem comboio direto entre Lisboa e Madrid. Entre Porto e Vigo, temos via eletrificada, não temos comboio elétrico. Mesmo na Cimeira de hoje, a maioria dos acordos são, no fundo, uma troca de boas práticas, mas não há um financiamento para que estes acordos possam ter mais peso. Tudo isto são problemas reais das pessoas. O que é que está a faltar para que os portugueses e espanhóis consigam perceber que destas cimeiras sai algo útil na sua vida? Obrigado. Depois disso, Pedro Sánchez não se comprometeu com nada, Luís Montenegro pouco mais disse. Basicamente que estas cimeiras serviam sim para muita coisa e que foi o governo português que conseguiu meter Faro-Huelva na declaração da Cimeira de Faro de 2024, sendo que ninguém sabe quem vai pagar, ninguém sabe quem vai fazer, ninguém sabe quando. Carlos. Bom, nada surpreendente. Repara, se nesta Cimeira Ibérica nem sequer foram os 2 ministros das infraestruturas, o de Fomento e o das infraestruturas, isso é muito significativo. É porque não tinham absolutamente nada para apresentar e porque sabiam perfeitamente que tudo o que foi anunciado em cimeiras anteriores relacionado com infraestruturas, sobretudo infraestruturas ferroviárias, que nada está a andar. Todos nós sabemos dos grandes atrasos, todos nós sabemos que isto não vai funcionar, todos nós sabemos que isto vai atrasar e muito mais do que agora possamos pensar, e o histórico está à vista. Reparemos, eu estou sempre a recordar que em 2003, também numa Cimeira Ibérica, entre os muitos riscos nos mapas sobre linhas de alta velocidade entre Portugal e Espanha que enchiam a Península Ibérica de linhas de alta velocidade. Além disso, havia lá pelo meio um projetozinho do lado espanhol que consistia no seguinte: eletrificação da linha de Salamanca a Fuentes de Onhoro, em 2003. E hoje ainda nem sequer está concluído esse pequeno projeto na ferrovia convencional. Como é que nós podemos acreditar que se vai fazer alguma coisa na alta velocidade entre os 2 países? E mais ainda, é que nem sequer os 2 países se entendem para fazer uma ligação direta Lisboa-Madrid em ferrovia convencional, já, aqui e agora, enquanto não vem a linha de alta velocidade. Nem aí os 2 governos se metem de acordo para porem as suas empresas incumbentes a negociarem uma com a outra e reatarem um serviço internacional direto. Porque, nunca é demais recordar, a rota maior aérea do aeroporto de Lisboa é entre Lisboa e Madrid. E, portanto, haveria sempre mercado para uma ligação ferroviária direta em rede convencional entre Lisboa e Madrid. Mas nem isso os 2 governos falam quando se juntam. E, portanto, lá está mais uma vez o meu grande ceticismo em relação às grandes apresentações que foram feitas nos últimos anos para as relações ferroviárias entre Portugal e Espanha, e a prova de que tudo isso é um latente fracasso é que desta vez nem os ministros da tutela compareceram à Cimeira. Aliás, Espanha matou o Sudexpresso e o Lusitânia numa resposta de parlamentares que mandaram essa pergunta, vindos de Salamanca, que perguntaram o que é feito deste comboio. Passa agora 6 anos sem ligação direta entre Lisboa e Madrid. E nem sequer a CP se propõe fazer o prolongamento do comboio Intercidades da Guarda até Salamanca, que era uma coisa perfeitamente fazível, e nem sequer está para aí voltada. E para fechar este episódio trazemos os comboios de mercadorias e a taxa de uso, Diogo. Isto porque escreveste um artigo na Rail Freight sobre isto. Sim, lembram-se de os operadores de mercadorias queixarem-se várias vezes: em 2025, no ano passado, vamos ter um aumento da taxa de uso de 21,25%. Ora, foi graças à intervenção da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
que a IP lá decidiu corrigir a situação. Ou seja, para 2025 a taxa de uso, o aumento será ao nível da taxa de inflação, 2,4%, e nos 3 anos a seguir, ou seja, este ano 26, 2027, 2028, a taxa, o crescimento desta taxa será sempre de 12,33%. E, além disto, já existe o pacote, o subsídio do governo de 9 milhões de euros por ano para os operadores de mercadorias. Agora, isto foi na sequência de um longo relatório que a AMT publicou nos últimos dias sobre a definição de um novo modelo de pagamento da taxa de uso ferroviária, que é uma espécie de portagem que cada comboio tem de pagar. E isto importa sobretudo para as mercadorias porque não há um contrato de serviço público, como acontece no segmento dos passageiros, que permite acomodar todos estes aumentos. Agora, o relatório da AMT alerta que a IP terá de naturalmente ser compensada por esta redução de receitas, que se estima em mais de 5 milhões de euros, mas há aqui uma pequena questão que também está em cima da mesa, porque a AMT no relatório fez esta proposta de aumento da tarifa, que depois foi acompanhada pela IP nos diretórios da rede. E nesta perspectiva já contava com a beira alta completamente operacional durante este ano e, se fosse preciso, com os famosos comboios de 750 metros, não está a acontecer, e que já este ano haveria os comboios entre Évora e Elvas, que também não vai acontecer. Portanto, esta medida da IP desconfio que não vai durar muito tempo, porque há aqui 2 pressupostos que não estão a acontecer. Portanto, teme-se que vai haver mais uma revisão e daqui a um tempo teremos mais uns protestos dos operadores de mercadorias, ainda para mais numa altura em que se está a apostar na eliminação das portagens em várias das antigas SCUT, o que beneficia, por exemplo, os operadores ferroviários, os operadores rodoviários, os caminhões. Vamos ver se nos comboios de mercadorias vai acontecer algo semelhante para que todos joguemos com as mesmas regras. É claro que houve um tempo em que estas questões não se colocavam, que era um tempo em que havia empresas estatais únicas que tinham também as infraestruturas e, como tal, não havia taxa de uso e, como tal, também não havia este tipo de preocupações. E nessa altura, por acaso, até era muito mais fácil pôr, por exemplo, um comboio internacional entre 2 países ou 3, a atravessar 2 ou 3 países, porque bastavam os operadores incumbentes porem-se de acordo e fazia-se o comboio sem grandes problemas, porque não havia a fatura do custo da taxa de uso. Mas isso foram outros tempos. E agora, como se pretende pagar, através da portagem ferroviária, os custos da infraestrutura, estas questões vêm à baila. E, portanto, eu compreendo perfeitamente as preocupações dos operadores de mercadorias. Eles estão sempre a dizer em Portugal que pagam 8 vezes mais de taxa de uso do que em Espanha, o que, de facto, onera muito a operação em Portugal e retira produtividade às empresas ferroviárias de mercadorias, mas convém não esquecer que cada desconto que se faça, cada não aumento da taxa de uso que se faça, é menos receita para a IP, e a IP é uma empresa pública e, se não for os seus clientes a pagarem a manutenção das vias férreas, vai ter que ser o Orçamento de Estado e vamos ter que ser todos nós contribuintes a pagar por isso. Agora, a questão que se coloca é o seguinte, qual é o benefício social, quais são as externalidades positivas que se conseguem pelo facto de termos mais mercadorias a circular sobre carris e termos menos caminhões nas estradas. E se assim for, então, talvez valha a pena que os impostos dos portugueses façam diminuir a taxa de uso para que os comboios circulem mais, com mais mercadorias nas linhas férreas. Mas, de facto, só dar aqui este pequeno toque, é muito fácil reivindicar descontos na tarificação, mas a IP tem que ter receitas e, se não for dos seus clientes, vai ser dos contribuintes. E como agora era fácil conseguir angariar clientes para os comboios de mercadorias, tendo em conta a escalada do preço dos combustíveis das últimas semanas, e quando já temos os transportadores rodoviários todos a pedir apoios, subsídios e afins, se tivéssemos uma boa rede ferroviária, com certeza já haveria filas de gente a dizerem: epá, levem a minha encomenda pelo comboio, estejam à vontade, ele corre muitas vezes sob eletricidade, que muitas vezes é produzida sob energia renovável. Mas não. A rede ferroviária encolheu bastante nas últimas décadas, falha em muitos sítios
e é necessário fazer muitos ramais ferroviários. E assim chegamos ao fim deste Sobre Carris. Comigo, como sempre, Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Um abraço e até ao próximo Sobre Carris. Não se esqueça de subscrever este podcast na sua plataforma preferida e assim sabe sempre quando sai um novo episódio. Aquele abraço. Boas viagens! Até à próxima. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.